Fala, rapaziada, a gente está aqui hoje, uma presença especialíssima aqui, Vitor Rodrigues do Voodoo Priest, meu amigo Jander. Beleza. E mais uma rapaziada aqui no estúdio, aqui na Riffs Academia de Música, cara, que abriu espaço aqui pra rapaziada ensaiar e abriu também um espaço pra gente realizar essa entrevista com o Vitor aqui, né, que a gente agradece demais aí essa oportunidade. E então, Vitor, como é que você tá? Tudo bem, meu querido? Tranquilidade total? Grande Marcião. Jander, beleza, querido? Vitor, é o seguinte, já são 4 anos do Mandu, do lançamento do Mandu. 3 anos. 3 anos. São 3 anos. 3 anos. 3 anos. Quais os resultados que vocês conseguiram obter? Assim, como é que você vê o disco hoje e tudo que vocês conseguiram com ele? Cara, olha, o disco foi um trabalho muito árduo, mas foi muito gratificante, cara. Foi uma pesquisa, né, sobre o índio Mandu. Aliás, a história toda eu tava procurando um tema para o álbum de estreia do Voodoo Priest, né? E aí eu cheguei numa resenha muito resumida de um jornalista piauiense falando sobre um livro do Anfísio Lobão Neto Castelo Branco, que falava justamente sobre o Mandu Ladino. A ironia é que ele era descendente de matadores de índio, de bandeirantes, cara, e ele fez um livro. E aí ele fez um jornalista piauiense fez um resumo fantástico e eu comecei a ler, eu falei, pô, isso aqui vai dar uma boa música, cara. No final da resenha eu falei, não, isso aqui vai dar um disco inteiro. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso e tal, né? Foi muito árduo, cansativo, mas, cara, no final das contas eu posso dormir tranquilo porque é um disco que tem muito de mim, cara, da minha alma nele. E depois que a gente lançou, a gente obteve só resenhas positivas. A galera comprou a ideia também nos shows, o pessoal pirava nas músicas e piram até hoje, né? E a gente ainda continua, né, usufruindo disso daí. A gente está preparando música nova, estamos compondo música nova, mas o Mandu continua quebrando tudo aí, cara. Isso que é o mais importante. Na época do lançamento do álbum, né, todas realmente as resenhas, as críticas foram totalmente positivas. E a gente leu muito, inclusive, falando que seria até o melhor trabalho do Vitor Rodrigues, né? Assim, mesmo com toda a história, com o Torture Squad, álbuns, putas álbuns, né? Mas que o Mandu, ele teria sido teu ápice, teu melhor trabalho. E aí, o que tu acha exatamente disso aí? Eu concordo plenamente, cara. Não desmerecendo o meu trabalho que eu tive com o Torture Squad, porque eu fiz discos maravilhosos com eles, né? O Hellbound, por exemplo, o Pandemônio, é muito legal. Só que o Mandu, ele vem permeado de muita história, cara. Muita história fora do contexto da própria letra lá, sabe? Da minha vida social, essas coisas todas. Então, viu toda essa carga emotiva que, juntamente com esse tema dos índios, cara, parece que realmente falou assim, cara, era isso que você tinha que fazer, era isso que você tinha que falar. A carga foi muito forte. E eu considero, sim, cara, que é o meu trabalho mais positivo, mais forte, mais proeminente, seja o Mandu, cara. Bem legal. Comentou agora sobre que já tem umas novas composições, de repente, vindo aí, já tem um trabalho, né? E aí, o que a gente pode esperar para essas composições? Vai seguir a mesma temática, sempre um trabalho regionalizado, vamos dizer, algo com a cara do Brasil, como já foi a história do Mandu. A gente pode esperar isso aí ou agora as músicas vão abranger outras coisas, os temas? Então, desde o começo, quando eu criei o Voodoo Priest, eu priorizei a seguinte forma. As letras falando sobre a nossa cultura indígena, muito também deve-se à minha descendência, né, por parte de mãe, por parte de pai, mãe baiana e pai paraense. Eu priorizei também o lado estético musical, o thrash metal, que é o thrash, aquele thrash do Slayer, do Overkill, do Testament, sabe, um thrash mais durão. Então, não tenho muito lance de percussão, essas coisas todas. Só que os caras que hoje estão comigo, que é o Coveiro, que é o Bruno no baixo, o Coveiro na guitarra, Bruno no baixo, o Renato De Lucas na guitarra e o Edu na bateria, eles conseguiram uma alquimia tão legal assim juntos que criou uma espécie de realmente de tipo voodoo style, entendeu? Porque quando eles se juntam, molda isso daí, né? Fica um negócio bem percussivo. E foi uma coisa muito espontânea. E as músicas, vocês podem ter certeza que elas estão com riffs muito pesados. É que eu sou suspeito, né, velho? Eu sou o pai da criança, né? Um dos pais da criança, né? Mas vai vir com muito peso, vai vir com muito riff. E é claro, eu vou contar alguma história, ou um conceitual, ou não, entendeu? É só isso que eu preciso resolver na minha vida, o que vai ser, se vai ser um conceitual, contando a história de um outro guerreiro indígena, ou se vai ser um conceito um pouco mais abrangente,
mas falando também sobre tema indígena. Mas você sempre, assim, você imagina que as letras do Voodoo Priest nos discos futuros vão sempre ter algo regional, algo mais para essa praia, não? Sim, sim. É uma coisa, as letras vão ser o conceito da banda, na verdade. Sim, destinado. Olha só, quando eu pesquisei sobre o Mandu, o índio Mandu Ladino, cara, eu conheci outras histórias sobre índios no Brasil, sobre a cultura indígena. Se vocês soubessem como é rica a nossa cultura, cara, sabe? Então eu quero desbravar mais isso daí, cara. Eu quero escafunchar até chavar tudo, né? E outra coisa, Vitor, quando você saiu do Torture Squad, você passou um momento difícil, pessoal. Sim. E quando te deu aquela chama de novo, de voltar, de querer de novo cantar, de estar numa banda novamente, o que você acha que tinha que fazer de diferente? Pelo seguinte, porque seria muito fácil para as pessoas falarem que você iria se repetir com uma nova banda. O que você teve que trazer de novo, além do lance temático, no teu estilo, ou então no estilo do próprio instrumental da banda? O que vocês tiveram, na tua imaginária, na tua cabeça, que fazer de diferente? O que vocês trouxeram de diferente para isso, pra banda? Olha só, eu particularmente, na parte de sonoridade da banda, eu não tinha nada específico na minha cabeça. Na verdade, eu tinha apenas um borrão musical, né, que seria o thrash e o death. Nada além disso. Então o que eu fiz? Eu deixei justamente para os caras darem asas ao talento deles, entendeu? E é legal que no primeiro ensaio, cara, eu já vi que já tinha algo diferente ali, entendeu? Por quê? Porque, veja bem, ali as influências musicais são determinantes, são muitas ali. Por exemplo, o De Lucas, ele tem uma influência muito de Jeff Loomis e Alexis Koenig. Ele faz essa junção assim perfeita. O Coveiro, como é um pouco mais velho, então ele veio da escola do Kerry King, cara. Mas também ele tem um pé um pouco no Meshuggah. Então tem essas ideias. Então quer dizer, só aí você já vai ver que já tem uma mistura. O Edu é um cara que tem a mesma idade que a minha, e a influência que ele tem desde o hardcore, que ele era da banda Nitro Minds, certo? Ele foi baterista muito tempo do Nitro Minds. Só que é um cara que gosta muito do thrash metal old school. Os primeiros do Creator, os primeiros do Destruction, os primeiros do Tankard, do Metallica. Então ele tem bem essa pegada. Tem essa pegada, cara. Essa coisa assim, saca? E o Bruno, cara, acho que pode ser o grande elo de ligação na parte musical. Por quê? Porque o Bruno, ele é produtor, né? Ele grava músicos desde death metal até músicos que tocam berimbau. Então ele tem um universo musical muito vasto. Então ele joga tudo isso. E o cara gosta de Frank Zappa, velho. E ele tem a pedaleira dele, velho, parece uma piscina, porque tem muitos pedais ali, então ele explora muito o lance de sonoridade, de efeitos e tal. Então juntou tudo isso, né, toda essa parada, e aí que criou-se o som do Voodoo Priest, cara. É um som meio vooduzado mesmo, cara. Não tem como definir. Não dá pra dizer que se parece com o que se fazia antes, porque é uma coisa que... É diferente, né? É diferente. É uma cara própria. E o mais importante, cria-se aberturas também para poder entrar uma percussão ali ou não, entrar um hardcore ou não, entrar mais um death metal ou não, entendeu? Então nós temos essa particularidade, cara. Então, isso aí, a gente, né, falando do Torture Squad, não tem como... Né, jamais desvencer a tua imagem da banda, né? Acho que foi a cara do Torture Squad por muito tempo. Né? O que tu poderia falar pra gente hoje do Torture Squad? Hoje, da tua versão fã, né? Exatamente, de repente hoje fã do Torture Squad, já que você, né, tá do outro lado. Olha, vou usar até as palavras do grande Andreas Kisser, quando perguntaram sobre o Sepultura. Ele falou assim que o Sepultura é um espírito, e eles estão mantendo o espírito vivo. E no caso do Torture Squad parece que é um monstro camaleônico, entendeu? Saca? Porque se você vê, comigo no vocal o Torture Squad é um, com o Evaristo foi outro, e agora com a Mayara tá sendo outro, entendeu? E é isso que você falou, sem descer o nível, os caras continuam ali. O mais interessante, e eu gostaria que os headbangers fizessem até um convite à reflexão, é não ficar comparando, cara. Não ficar comparando, tal, né? Eu agradeço muito quando o pessoal fala assim, pô, o Torture Squad com o Vitor é o Torture Squad e tal, sem ele não é nada. Pô, agradeço pra caramba, mas vamos ver pro outro lado da coisa, vamos ver pro lado musical, o que eles têm de apresentar de novo, entendeu?
Porque é uma nova forma de música, de estilo que o Totter está passando, entendeu? Está nos brindando. Ao invés de parar a banda, não, a banda tá aí, continuando, cara. Isso é maravilhoso, cara. No universo, num país que é o Brasil, né? Que um pouco da galera fica atrás do computador, né? Só falando merda, entendeu? Em vez de ir num show, prestigiar uma banda local, comprar merchandise, cara, saca? É necessário isso para manter a banda viva. E o Totter tá aí, velho, fazendo as coisas acontecendo, entendeu? E o que eu posso dizer, o Totter com o Evaristo é aquele voltado mais pro thrash metal, entendeu? Lembra muito Creator, né? Lembra muito essa parte e tal, né? Com a Mayara parece que tá se tornando um pouco mais death metal, um pouco mais pesadão. E é interessante porque a idade que a Mayara entrou no Totter Squad foi a mesma que eu entrei também, entendeu? Então não tem como comparar, cara. Ela tá iniciando uma história. Todo mundo fala assim, pô, mano, a mina é fodona aqui. Meu, imagina há 10 anos pra frente. Ela vai ficar melhor ainda, cara. Entendeu? É isso que a tendência é isso daí, cara. E também tem o Voodoo, cara, que também tá trilhando seu caminho e estamos indo aí com toda a força e tal, né? Isso que é o mais interessante. Mas o Totter continua, cara. Sempre a cada disco, sempre nos surpreendendo, cara. Vitor, e falando aqui sobre uma coisa que está sempre em voga, um assunto que está sempre em voga e parece cada vez mais. Muito se fala sobre a cena autoral versus cena tributo, cover ou o que quer que seja. E muitas pessoas que têm bandas autorais, não vou dizer que precisam, mas vamos usar esse termo, precisam. Uma vez eu vi o Jairo Guedes falando que o Demisch nunca pagou as contas dele, nenhuma banda autoral dele nunca pagou as contas dele como o Metallica cover dele paga, entendeu? Então assim, e tem muita gente que critica, né? O cara dele, pô, você deixa de tocar a sua música pra tá fazendo cover, mas na verdade o músico ele vive de música. Qual a tua visão sobre esse assunto, sobre essa galera que tenta, eu acho que desvirtuar, desmerecer o trabalho de quem tem uma banda tributo? Então, vou te falar a real, uma coisa bem sincera, há muito tempo atrás eu criticava veementemente as bandas covers, cara, pelo fato de tirar espaço das bandas autorais, entendeu? Só que ninguém sabe a história por detrás de um cara que tá tocando cover, entendeu? Talvez o cara pode ter tentado uma banda autoral, ele pode ter sido infeliz, as pessoas não iam no show, não mostrava interesse com o som da banda dele, entendeu? E aí um belo dia ele falou, não, mano, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que viver, cara. Infelizmente no Brasil é isso, pessoal, a gente tem que pagar as contas. Não é que nem na Alemanha, por exemplo, que na Alemanha, se você tiver uma banda autoral, você pode fazer um circuito de bares lá todo ano, cara. Por quê? Porque a economia, a cultura do povo, que é muito interessante, o pessoal vai lá pra ver o som da sua banda, entendeu? Isso que é legal. Eu lembro muito bem quando nós fomos tocar, na época que eu tava no Totter Squad na República Tcheca, pô, a galera antes teve não sei o que cover e o bar tava meio que vazio. Quando o Totter Squad subiu ao palco, começou a tocar, encheu o barato, entendeu? Porque eles têm essa cultura de ir lá e curtir a banda. Pô, vamos conhecer a banda, vamos, tal, beleza, tal. Então, antigamente, eu criticava isso daí, só que com o passar do tempo eu fui ver o seguinte, que tem muita história aí de pessoas que precisam pagar suas contas, precisam pagar as contas da escola do filho e tal, e tá fazendo cover na noite, cara. Então, acho que o mais importante não é criticar, é você apoiar um músico de qualquer especialidade, um músico ou autoral, ou músico cover, entendeu? Tudo é música, gente, é isso que a gente tem que colocar na cabeça, tudo é música. Você quer curtir com a tua namorada, com seus amigos, um Metallica cover, um AC/DC cover, um Black Sabbath cover, vai lá e curta. Mas não deixe de curtir também as bandas autorais, porque elas precisam da sua ajuda, entendeu? Grande parte da responsabilidade é da galera. A galera tem que ir lá e prestigiar, entendeu? E deixar dessa briga de lado, porque brigar só não acrescenta nada. E isso eu acho que é uma coisa que veio principalmente com a internet, né? Não sei as coisas que a gente tava falando. E assim, aproveitando, Vitor, você tinha um podcast até há pouco tempo. Tive. A voz de Vitor Rodrigues. Exatamente. E assim, os veículos que falam sobre heavy metal no Brasil, a gente sabe que apesar de ter muito público, às vezes parece que o pessoal não tem interesse.
próprios canais, como no nosso caso, no YouTube, Heavy Metal Online, o próprio o canal do Gastão também, que faz um trabalho fantástico, sensacional, e assim, você vai lá e 30 dias depois tem, sei lá, 20 mil visualizações, enquanto, sem querer... Inscrições, de tá lá escrito. Um número bem... A gente sabe que existe um público, mas falando do teu podcast, como é que você viu o teu alcance ali? O feedback que você recebia falando de heavy metal, não só o Vitor músico, né, vocalista, mas falando de heavy metal, como você fazia? Então, no começo que eu tava fazendo, tava até indo bem, cara, mas por falta de tempo, eu não dei prosseguimento, cara, sabe? Infelizmente, porque é uma coisa que eu gosto Por exemplo, eu trabalhei 10 anos na Galeria do Rock, entendeu? Então, eu gosto muito de falar pra galera que tá conhecendo agora, é banda tal, é assim, é assado. Por quê? Porque o que carece hoje na nossa cena é uma reciclagem de fãs de heavy metal, entendeu? Se a cena tá diminuindo, um dos motivos que eu acredito que seja é a falta de uma reciclagem de novas pessoas, criançada, catequizar a molecada. Fala, molecada, é o seguinte, esse funk aqui não é o funk realmente, não. O funk verdadeiro nasceu na década de 70 nos Estados Unidos, que tem a musicalidade, o soul music, entendeu? É a mesma coisa, esse aqui é o heavy metal, vamos conhecer, tal, para poder fortalecer a cena, entendeu? Infelizmente, com o meu podcast, eu não obtive um alcance, uma dimensão maior, né? E, infelizmente, a tendência parece que é realmente diminuir a galera para escutar som. Então, o meu podcast, o meu programa agora que eu tenho no Instagram, que é o Volume 11, ele destina-se justamente a colocar um pouco mais de cultura, de conhecimento para essa galera que tá começando agora. Nós que já é velho tudo, nós já tá meio que tarimbado na parada, entendeu? Só que a gente é a voz da geração do Rock in Rio 1, entendeu? Só que vai chegar uma hora que o pessoal da geração do Rock in Rio 1 não vai mais estar aqui nessa terra, cara. Então vai ter que ter uma molecada aqui para segurar o rojão, cara. Então eu coloquei nessa cabeça, não, eu vou usar o meu Instagram não para postar selfie. Eu vou colocar de uma certa maneira, eu vou gravar e falar de discos que estão aniversariando no dia de hoje e colocar um pouco de conhecimento para justamente servir de gancho pra molecada. Pô, gostei daqui, vou atrás, entendeu? Essa coisa. Como aconteceu com a gente. Exatamente. Lá atrás. Então todo o podcast, o Instagram, o meu blog, ele visa justamente a trazer mais e mais gente pro metal, cara. Okay. Se muita gente fizer isso daí, pô, vai ser legal, independente da crise, né? Da gente não ter essa dimensão maior, mas a gente continua, cara. Porque uma coisa que é curiosa é que, assim, a gente que já está no meio do metal já há bastante tempo, a gente sabe que tem um público e que ele é fiel. E aquela coisa que a gente estava conversando, que a gente, 20 anos atrás, a gente escutava o disco lá do Slayer e hoje a gente escuta e sente a mesma coisa. Exato. E hoje é curioso porque essa coisa que você falou da reciclagem parece que é uma coisa mais banal, as pessoas não... Parece que o conhecimento é muito raso, né? Não é verdade? Não é mais a mesma coisa. Nós estamos numa época em que a geração ela procura sempre respostas rápidas, cara. Entendeu? Por isso que o advento da internet, por isso que a internet é tão, né? O WhatsApp é tão... Por quê? Porque o WhatsApp você só coloca aqui o dedinho e já grava, já fala, entendeu? Por quê? Porque é um negócio rápido e direto. Não tem aquele ritual de você ir pra você poupa aquele dinheirinho, aí você pega o busão, você vai lá até o centro lá, no meu caso, citar o meu caso, ia até o centro de São Paulo, ficava lá na Woodstock 2, 3 horas procurando aquele disco, aí você acha, aí você compra aquele disco, aí você volta pra casa ansioso pra escutar aquele disco, você coloca na vitrolinha, você pega o encarte, você cheira o encarte, eu cheirava, e ainda cheiro até hoje, encarte e tal, eu vou lendo as letras, ou seja, tem tudo ritual. Hoje não, num clique de um dedo você já tem todas as músicas, então essa é a geração do... Por isso que o lance do Instagram que eu faço é basicamente isso. Você só tem 1 minuto. E nesse 1 minuto você tem que condensar todas as informações de um disco. E no final você coloca uma musiquinha pra galera. Pô, que legal, entendeu? Por quê? Pra poder prender a atenção. A atenção, exatamente. Então, é dessa forma que eu tô viabilizando com esse canal e tô indo, cara. E o pessoal tá aceitando, isso que é o mais legal. Eu tava conversando ali fora com o Jander agora há pouco, e a gente até falou também mais cedo sobre a Nervosa, a banda Nervosa, né? E assim, é impressionante
o sucesso, né, estão sendo bem sucedidas lá bem fora. Caminhadas. Porque eu vi a Fernanda falando um dia desse que ano passado elas fizeram 130 shows entre América do Norte e Europa. E o que você acha que uma banda brasileira como elas, underground, fazendo um som extremo, que tipo de atitude ou de apoio também precisa ter para de repente fazer uma turnê como essa? Certo. Eu vou repetir o que eu falei para vocês dentro do carro. Eu conheço a Fernanda há um bom tempo, quando eu ainda estava no Total Squad, entendeu? E toda vez que eu ia ensaiar lá pro Total Squad, eu via sempre a Fernanda no computador e mandando o som da banda dela para os vários contatos ao redor do mundo. Saber inglês é importantíssimo. Se você tem banda e pretende ser bem sucedido e batalhar por algum lugar ao sol, você tem que saber inglês, gente. Não adianta você escrever um pedaço ali, Satã, Hell, pai, ficar por isso mesmo. Não, primeiro você tem que ter conteúdo e saber falar isso em inglês, cara, que é muito importante porque os caras assimilam mesmo, entendeu? E chegando lá eu vi a Fernanda sempre batalhando lá, mandando a música dela pros contatos, essas coisas todas. Então é isso, cara, esse esforço que faz as bandas crescerem. O mesmo exemplo do Crisium, o mesmo exemplo também do Torture, sabe? Então a gente tem que ter esse ar profissional se você pretende viver de banda, cara, sabe? É um negócio que você tem que ter pra toda a vida, cara. Uma hora você é recompensado, porque vão aparecer certas coisas na sua vida que é claro que você vai ter que escolher, cara, entre não, vou parar por aqui ou eu vou continuar, entendeu? E é isso, cara, é essa mentalidade que a gente tem que ter sempre, essa resiliência e botar pra quebrar, cara. Você chegou a fazer quantas turnês, você lembra, com Torture Squad na Europa? Cara, 2000, 2003, 4, 5, 6... 7 com a vitória no Wacken, 8 com a participação, 9 em 2011. Foram 9 turnês internacionais, cara. E nessas turnês, principalmente no início, vocês faziam cara e coragem? Meter a cara, vamos lá e... Metia a cara, velho. Metia a cara. Aquilo é uma escola, sem dúvida nenhuma, mas é o mais importante. Não precisa ter medo, cara. Vai na fé, vai na coragem, porque o pessoal lá, eles respeitam você como músico, cara. Então... não só respeitam, como te dão apoio. Eu lembro que a cada turnê a gente pegava mais engajamento, mais... uma tarimba. Isso, exatamente, ao ponto de que a gente chegou a tocar... Até vou contar uma historinha muito legal, cara, que foi em 2009, nós estávamos fazendo o Kill Fest juntamente com o Overkill e com o Exodus, e tinha o Gamma Bomb. Kill Fest, para quem não sabe, é uma espécie de mini fest que o Overkill faz. E ele faz 3 semanas de shows pela Europa e também nos Estados Unidos. Mas nesse caso, como a perna dessa turnê da Europa, então de banda de apoio tinha nós, Total Squad, na época Total Squad, e o Gamma Bomb. Aí tinha o Exodus e tinha o Overkill. Então a gente não tinha tempo para passar som. A gente passava o som assim com a galera entrando. Mas a gente não quer saber, cara. Tamo lá, estamos dividindo o palco com o Exodus e com o Overkill. Pô, que coisa linda, cara, entendeu? Então aquilo foi um aprendizado muito legal pra nós, cara. Então toda noite era um aprendizado diferente, tal, ao ponto do Overkill, da galera do Overkill, principalmente a galera do Exo, ficarem nossos amigos, cara, entendeu? Então quer dizer, quando você coloca o foco em cima do seu talento e em cima da força de vontade de querer vencer, cara, as coisas acontecem, cara. Isso é verdade, as coisas acontecem. E é o caso que tá acontecendo com a Nervosa, velho. Te agradeço então essa participação. Tem mais uma coisinha que a gente estava falando ali fora. Bora ver se a gente dos irmãos do Eutanásia aqui, ó. Exatamente. Hipnose Death, que vai abrir aqui o show daqui do meu tributo aqui, do Vitor Rodrigues Ataque, uma galera muito foda, entendeu? E essa galera aqui, esses malucos que acreditaram aqui, que estão aqui, tocam pra cacete. Quem for, amanhã, dia 15, eu não sei que dia vai ser essa entrevista aqui. Antes do final do mês. É mesmo? Então já passou o show pelo jeito. Mas tudo bem, deixa quieto. A gente, falando nisso, tem a ver com o lance das bandas também. A gente estava ali fora pensando... Porque você já respondeu você já fez 2 entrevistas pra gente, né? E você já respondeu os discos que você considera clássicos e tudo mais. E a gente estava pensando em que tipo de pergunta a gente poderia encerrar.
você pode, das bandas que você conhece hoje em dia no Brasil, não sei se é nova ou se tem alguma que você gostaria de destacar, assim, Nossa, assim, nacional? Pode ser nacional, pode ser uma nacional, pode ser uma gringa. Cara, eu vou destacar o Sepultura, velho. Talvez é muito chover no molhado, mas tem uma história muito, muito legal aí. Antigamente existia uma revista chamada Revista Bis. Na verdade foi a minha irmã que comprava. A minha irmã foi a pessoa que... A minha irmã do meio, a Teté, carinhosamente eu chamo de Teté, que é a Teresa Cristina. Então a Teté, ela curtia U2. E ela comprava muito a revista, 2 revistas lá em São Paulo, que era Som 3, que vinham com aqueles pôsteres enormes assim, entendeu? E a outra era a Revista Bis. E a Revista Bis, pra quem não sabe, era uma revista que tinha, vamos supor, numa página tinha o Killing Joke, entrevista, aí você virava e tinha fala da Blonde, aí do outro tinha Metallica, aí do Napalm Death, entendeu? Quer dizer, era uma miscelânea, mas eu adorava. Aí a partir daí eu vi uma entrevista muito legal com Sepultura, 2 páginas, assim, o pessoal falando Sepultura, dominando o mundo, dominando o planeta, e eu não sabia quem era o Sepultura até então. E aí tinha também resenhas de shows com Napalm Death, como Clara Salt, essas coisas todas. Aí eu trabalhava no Carrefour, um dos meus primeiros empregos foi no Carrefour, eu era caixa, depois virei patinador, que doideira. Muito louco isso, né? E nessa época, o pessoal estava fazendo uma promoção de discos lá no Carrefour. Como o pessoal do Carrefour não sabia o que era metal, não sabia o que era rock, então colocou o Band of the Remains na época, talvez a R$5, entendeu? Disco de vinil que hoje tá custando 50, né? Pode crer. Na época era baratinho, não sabia o que era. Aí eu vi lá Sepultura, Band of the Remains, falei, mano, vem pra cá. Aí eu comprei, mano, furei o cabeção, furei, tá lá até hoje, né? E depois eu continuei com a Rise. O que é determinante é que esses 2 discos me convenceram a ser vocalista de thrash metal, por causa desses discos, entendeu? Tudo começou com Iron Maiden, no Rock in Rio 1, quando eu assisti, eu falei, caraca, mano, eu quero curtir metal, sabe? Foi aí que eu vendi minha alma pro metal, foi justamente no Rock in Rio 1, vendo o show do Iron Maiden. E aí eu fui ser vocalista de thrash death com o Sepultura. Então aí eu já destaquei 2, o Sepultura e o Iron Maiden, entendeu? Mas existe uma infinidade, cara, que a gente ficaria aqui umas 2, 3 horas falando só de banda, cara. Mas é isso aí, destaco o Iron Maiden e o Sepultura. Pode crer. Assim, a gente novamente agradece a oportunidade do pessoal. A gente viu o ensaio dos caras, mandaram bem pra caralho. Bem pra caramba. Eu sou café pequeno do lado desses manos aqui. Na boa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso papo e é isso aí. Metal sempre, acreditem, hein?